de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Alcançado ou cheio de alegria, em todo tempo de noite ou de dia, ouça a voz daquele que cuida dos seus. É para todos, do fraco ao mais forte, em toda a terra do sul até o norte. Esta é a regra para quem quer chegar-se a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. O satisfeito também, o que tem fome, quer seja rico ou dono só do nome, venha e traga sua vida perante o Senhor. Que veio muitas crianças e adultos, pouco importa se caretas ou malucos, procurem-no logo e se encherão de amor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis. Bom dia, que legal que novamente a gente pode ter esse tempo de celebrar culto a Deus. Que bom que a gente tem essa oportunidade. E nessa manhã eu quero iniciar lembrando uma palavra lá do livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, onde o próprio Deus diz o seguinte: não fui eu que te mandei, seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Seja forte e corajoso. Não temas, não tenha medo, não te espantes. Esse é o tema do nosso culto nessa manhã. Não tenha medo. Em tempos de tempestade, não tenha medo. E o motivo para isso, você descobre daqui a pouco. Continua conectado, continua aqui com a gente, nos acompanhando. Mas antes disso, diante dessa palavra de Deus dita para Josué, nós temos essa certeza de que o Senhor Deus é conosco. Ele nos acompanha em tempos de alegria e de tristeza, em tempos de bonança, em tempos de escassez, em tempos de tormenta, em tempos de tempestade. O Senhor Deus, Ele continua presente conosco. Essa certeza, ela precisa nos acompanhar. E diante dessa palavra, eu te convido, baixa a tua cabeça, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos de forma toda especial por mais esse dia de vida, por todo o teu cuidado, por mais uma semana que se passou, ó Deus, e por essa oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos. Amado Deus, nós pedimos que nessa manhã tu derrame sobre nós o teu Santo Espírito, que a tua palavra, ó Deus, ela venha até nós e ela nos edifique, ó Deus, ela seja uma palavra desafiadora, mas também uma palavra que nos traga a esperança, ó Deus, e nos lembre de que tu está conosco. E assim, ó Deus, nós te pedimos, de forma toda especial, por esse tempo de culto, aonde nós estivermos, ó Deus,
Que tu nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu aproveito para lembrar os avisos. Nas terças-feiras à noite, às 19h30, nós temos o estudo bíblico pelo canal do YouTube da paróquia. Fica ligado, nessa semana a gente vai começar o estudo sobre a nossa confissão de fé, o credo apostólico. Se você não viu os últimos estudos, dá uma procurada ali, eles estão disponíveis. Foram 4 estudos bíblicos sobre o Pai Nosso e foi um tempo bem especial. Fica o convite para terça-noite às 19h30, você nos acompanhar também e ter esse tempo onde a gente pode compartilhar da palavra de Deus. Além disso, no sábado à noite, às 19h30, nós temos o encontro de jovens aqui na comunidade Martin Luther. E os domingos, nós temos culto. Presencialmente, aqui na comunidade Martin Luther, na comunidade em Atalanta. E também, eles continuam sendo transmitidos, continuam sendo publicados aqui no YouTube. Então, nós temos essa oportunidade de acompanhar ele da nossa casa, de acompanhar o culto da onde nós estivermos, mas para nós seria uma alegria imensa ter você conosco, aqui no culto presencial, para que a gente volte a ter esse tempo todo especial de comunhão com irmãos e irmãs na fé. Esse tempo da gente estar reunido como povo de Deus, na presença de Deus, em comunidade. Não podemos perder isso. Sem mais avisos, vamos cantar mais uma música, mais um hino e depois então o Edson vai nos trazer a mensagem. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre santa mola e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e vida em harmonia estejam, que todos o amor da minha vida vejam. Bom dia a cada um de vocês, graça e paz da parte do nosso Deus. Faz com que nós possamos mais uma vez, pelo seu Santo Espírito, estarmos congregados na sua presença, em torno também da sua palavra. Nessa manhã eu quero continuar o tema que a gente tem proposto para o mês de setembro, que é o tema em tempos de tempestade. E hoje quero compartilhar, ou quero trazer um subtema dentro desse tema principal, que é coragem, ou tenha um bom ânimo. E para isso eu quero meditar com vocês em um texto bíblico que ele realmente é bastante longo. Ele se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27 e capítulo 28. E porque ele é um texto que vai reunir mais ou menos aí em média uns 50 e poucos versículos, eu não vou ler todos esses versículos, porque senão ele vai nos tomar muito tempo dessa reflexão. E eu quero então ficar baseado em alguns desses versículos que eu vou lendo, mas eu gostaria de te estimular. Se você quiser dar um pause agora no vídeo e primeiro ler os 2 capítulos, seria algo muito interessante. Ou se não, depois de ouvir essa mensagem,
quando você tem um tempo, você retomar Atos capítulo 27 e 28, para que você possa ter noção de todos os ricos detalhes que o Lucas aqui ele escreve com relação à viagem de Paulo e ele também de Cesareia para Roma. E eu quero começar essa meditação olhando para o capítulo 27, no versículo 20. E ali a palavra diz assim: e não aparecendo havia muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Como já falei, essa viagem de Cesareia até Roma era o percurso de uma viagem marítima que levaria Paulo não num passeio turístico, não numa viagem à Itália, como muitos hoje têm como um sonho de consumo, né? Mas era levá-lo preso para ser julgado pelo imperador, por César. Preso, o Paulo estava sendo acusado de sedição e de profanação do templo. Então o Paulo ele entra no navio sob os cuidados de um centurião chamado Júlio, e ele e mais alguns prisioneiros então começam essa viagem. E entre Cesareia e Roma acontece uma grande tempestade, a qual Lucas, o médico, companheiro de viagem do Paulo, ele narra com um pormenor muito interessante. Por isso que eu já te motivei a que você leia, e eu gostaria que você lesse realmente essa passagem, porque os pormenores que estão ali são dramáticos. Essa viagem ela é realmente uma viagem fantástica. E sabem, algumas vezes, meus queridos e minhas queridas, nós nos lançamos sobre tempestades. Muitas vezes nós fazemos coisas que, assim como diz quem planta vento colhe tempestade, nós muitas vezes semeamos essa tempestade, nós vamos ao encontro da tempestade, e muitas vezes nós sofremos consequências trágicas porque nós mesmos buscamos isto. Porém, por outras vezes, agora como estava acontecendo com o Paulo e com o Lucas, nós somos alcançados por tempestades. Elas vêm não pela nossa vontade, nem pela nossa culpa. E o Paulo, ele queria chegar a Roma, porém, depois de algum tempo de viagem, ele percebeu que a melhor opção seria parar o navio e aguardar um bom tempo, pois os ventos contrários já estavam começando a soprar sobre a embarcação. E é interessante que o lugar onde eles estavam agora atracados se chamava Bons Portos. A tripulação, ela precisava decidir. O comandante precisava, aquele centurião, ele precisava tomar uma decisão. E com certeza ali agora, dentro daquela embarcação, havia uma pequena assembleia, onde inclusive os presos, porque todos eles estavam fazendo parte dessa viagem, também falaram, e o Paulo deu a sua opinião de que eles deveriam esperar ali, pelo menos passarem essa época das grandes tempestades. E o Paulo então, na sua orientação sobre não prosseguir, mas o comandante e os marinheiros, ignorando essa orientação, eles escolhem não acreditar no Paulo, não acreditar no prisioneiro. Eles não reconhecem ali a voz de Deus. E aqui então, bem no começo da viagem, a gente já tem uma lição na tempestade. A de que o embarque em situações perigosas, ela pode acontecer por confiança na nossa capacidade, na capacidade humana. Porém, quando isso acontece, ela também se baseia no distanciamento de Deus. Por isso, lá no versículo 11, o texto nos diz que o centurião cria mais no piloto e nos seus marujos do que no que dizia o Paulo.
E sabem, meus queridos, tem uma frase que eu acho ela muito interessante. Ela diz assim: quem não ouve conselhos, ouve coitado. Espero que vocês tenham entendido. Porque muitas e muitas vezes a gente deprecia o conselho. Aliás, muitas pessoas dizem que se conselho fosse bom, ele não seria de graça. E assim, muitas vezes, a gente é avesso a receber conselhos. Mas quando nós nos propusemos a não ouvir conselhos, nós somos muitas vezes levados, e na maioria das vezes, a palavra que a gente escuta, por não ter escutado um conselho, é coitado ou coitada, porque nós caímos em meio a tempestades. Por isso, nós aprendemos que a tempestade, ela pode enviar avisos, e os seus avisos vêm através de um vento frio e contrário. Esse vento sopra na nossa face antes mesmo da escuridão e do desaparecimento do sol e das estrelas. Por isso eu volto a frisar, é interessante, o lugar onde eles estavam atracados, ele se chama Bons Portos. Mas o que acontece? Aqueles marinheiros, eles resolvem abandonar o bom porto, aquele porto seguro, para ir tentar um lugar que na sua concepção era melhor. Com certeza ali eles deveriam ter feito uma pausa. Estavam em um lugar seguro. E também na nossa vida, meus queridos, nós precisamos de momentos de fazer uma pausa, de aportar em um lugar seguro e silencioso, buscando ouvir a voz de Deus. E isso, muitas e muitas vezes, implica na gente renunciar à nossa vontade, renunciar à vontade humana, renunciar ao conselho das pessoas que, mesmo tendo muitas vezes experiência em tempestade, experiência em vida no mar, elas não têm comunhão com Deus. E mais do que tudo, elas não temem desagradar a Deus. E por isso, muitas e muitas vezes, as suas decisões, as suas escolhas e os seus conselhos, eles são desastrosos, não só para eles, mas também para aqueles que se fiam nesses conselhos. Por isso, aquela viagem ela agora segue, e segue tumultuada, e essa próxima fase da viagem é essa chegada de um temporal que é chamado de Euroaquilão. É o encontro de duas correntes contrárias. A primeira delas é o Euro, que é um vento que sopra do leste, e a segunda é o Áquilo, que é um vento que vem do norte. E Lucas descreve a reação dos ventos, ele descreve de uma maneira muito nítida a ação do vento, da tempestade e também a reação daquela tripulação naquele momento. E lá no versículo 15 diz assim: e sendo o navio arrastado e arrebatado, e não podendo navegar contra o vento e dando mão de tudo, nós nos deixamos ir à toa. Ou seja, eles não tinham mais controle sobre aquela situação. A situação já não suportava nenhuma manobra. Ela estava absolutamente fora do controle. Então, só restava deixar-se levar. E é assim na vida de muitas pessoas. Hoje muitas pessoas, e eu já falei isso várias vezes, e vocês já escutaram isso da minha boca muitas e muitas vezes. Muitas pessoas hoje se jogam nos tempestades da vida, cantando aquela música: deixa a vida me levar, vida leva eu. E não porque estão felizes, é porque perderam totalmente o controle das coisas. Já não conseguem mais dominar as coisas. E por quê? Simplesmente por não ouvir a indicação divina através daquilo que o servo do Senhor estava falando. Foi a pior decisão que aqueles marujos tomaram. E nós, meus queridos, nós estamos sempre entre escolhas. Nós sempre precisamos tomar decisões. E muitos imaginam que não precisam tomar decisões e nem dão conta que não tomar decisão já é uma decisão. E a melhor das decisões sempre são aquelas que estão de acordo com a palavra de Deus.
E nós podemos ter um norte para todas essas coisas. Como nós podemos saber que nós estamos na decisão certa? E talvez o grande parâmetro é a paz de Deus que preenche o nosso coração, mesmo diante das tempestades, mesmo quando a gente precisa dar uma pausa no nosso navio para que a gente possa estar recolhido, enfim, quando nós encontramos paz é porque nós estamos dentro da vontade de Deus. Um exemplo muito prático é o exemplo do Adão. Ele vivia em paz no paraíso. Porém, quando ele não mais deu ouvido à voz de Deus e sim do inimigo de Deus, então ele perdeu a paz. E ele começou a se esconder de Deus. E a tempestade o apanhou em cheio, a ponto de fazê-lo ser expulso do paraíso. Por isso, todas essas coisas elas podem vir sobre nós como uma tempestade, porque nós não ouvimos a Deus, e nessas circunstâncias a gente acaba ficando à deriva, porque não há socorro algum que possa se equiparar ao cuidado que o nosso Deus quer dar a cada um de nós. O comportamento da tripulação diante da tempestade indica que as forças humanas elas já não são mais suficientes. As forças humanas são insuficientes para proporcionar livramento. Deus dá a prova e com ela também Deus dá o escape. Mas sem Deus no navio, esse escape se torna penoso, sofrido, que só resta se entregar às circunstâncias até que o navio ele encontre um lugar qualquer para ancorar, inteiro ou despedaçado, porque já não há controle. Por isso, é importante que nós sempre de novo, diante das tormentas, diante dos sinais de tempestade, nós possamos simplesmente parar e darmos atenção à palavra de Deus, aquilo que a palavra quer nos dizer, aquilo que o servo de Deus fala, para que a gente não venha a ser destroçado pela tempestade, para que a gente não seja jogado pelo vento de um lado para o outro, sem controle da situação. E seguindo o nosso texto, eu quero convidar você para olhar um outro aspecto dessa tempestade, dessa viagem que o Paulo está realizando de Cesareia até Roma. E volto ao versículo que eu já li antes, quando diz que ao terceiro dia nós mesmos com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo já há muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Essa era a situação. E o Paulo tinha dado um conselho. E esse Paulo agora não fica resignado, ele até chama a atenção dele, dizendo, olha, vocês deveriam ter me escutado. E aí ele traz uma mensagem. É interessante que ainda no meio da tempestade, Deus envia uma palavra de esperança, e ela vem também pelo seu servo. E vejam, agora o Paulo traz uma mensagem de salvação. Ele diz, eu vos admoesto a que vocês tenham bom ânimo, a que vocês tenham coragem, porque ninguém se perderá. A vida de nenhum de vocês será cobrada, somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, ele esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Que mensagem maravilhosa! Estavam à deriva, mas estavam ainda sob o cuidado de Deus, e Deus estava dizendo, ainda que o navio vá se despedaçar, vocês vão chegar a salvo em terra. Enquanto os marinheiros manobravam com as próprias mãos, Paulo não ficava atrás, mas Paulo também igualmente orava, pondo a sua confiança e a sua esperança em Deus. Paulo estava pagando o preço de uma vida de santidade. Ele não estava indo, como já falei antes, numa viagem turística. Ele também não tinha sido preso porque era um criminoso, um ladrão, um corrupto. Não. Ele estava indo por falsas acusações. Mas ele estava sabendo que tudo isso estava dentro do plano de Deus, porque Deus tinha um plano maior para a sua vida. E ele foi conduzindo a tempestade, mas as circunstâncias e essa tempestade, elas não eram maior do que o Deus que estava guardando
e fazendo com que todas essas coisas estivessem acontecendo. O Deus a quem o Paulo servia, ainda na tempestade, controlava todas as coisas, a ponto do Paulo poder dizer: tenha bom ânimo. E essa palavra significa: tenham coragem, não tenham medo. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, essa palavra vem também a cada um de nós. Em tempos de tempestade, nós podemos olhar para o Deus que está por trás de todas as coisas, para aquele Deus que controla todas as coisas. E Ele diz: tenham coragem, não temas, eu estou com vocês. O barulho, o frio, a escuridão, os açoites que o Paulo levou, nada disso era capaz de amedrontar e a derrotar esse homem de Deus em meio a todo aquele terror. Porém, ele se levanta com voz profética para dizer aos seus 275 companheiros de viagem: tenham coragem, não tenham medo, Deus cuida de nós. Sabe, meus queridos, Deus nos livra em meio à tempestade. Deus liberta os seus filhos em meio à tempestade. Você pode dizer aí na sua casa: aleluia, Deus cuida de mim. Quando chega agora a 14ª noite, eles impelidos de um lado para o outro, dentro daquele mar Adriático, lá pela meia-noite, os marinheiros, eles agora suspeitam que estavam próximos da terra. E lançando a sonda dentro do mar, eles constataram que a profundidade em que se encontravam, ou que a profundidade para encontrar terra era mais ou menos uns 37 metros. Levantaram a sonda, esperaram um tempo, baixaram de novo, e aí mediu 27 metros de profundidade. Isso demonstrava que eles estavam chegando perto realmente de algo rochoso, e temendo ir dar em algum rochedo. Então aqueles marinheiros, eles lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que o dia viesse. Eles estavam procurando, porém, na verdade, o que os marinheiros estavam fazendo era querer fugir daquele navio. E então eles, quando estavam baixando aquelas âncoras, na verdade eles estavam baixando o bote salva-vida, que quando começou a tempestade, ele foi levantado para junto do barco, porque esse era o procedimento que sempre era feito nessas viagens. Então, quando eles baixaram os botes, eles pensaram: deixem os soldados e os prisioneiros aqui e nós vamos dar no pé. Fazendo de conta que eles queriam fazer algo de segurança, na verdade eles estavam com um desejo escuso. E por isso a gente pode dizer que a corrupção, que as coisas tramóias, elas não começaram a acontecer após o descobrimento do Brasil, não. O coração do homem, ele é revestido de maldade, e a gente sempre tenta tirar proveito, ainda que as circunstâncias elas sejam desesperadoras. E o Paulo, quando percebe essa situação, ele chama o centurião e diz também para os soldados: se estas pessoas elas não ficarem no navio, vocês não se salvarão. E então, os soldados, eles cortam os cabos daquele barco e o deixam ir embora, e eles já não podiam mais fugir. Sabem, meus queridos, nesses versos, mais uma vez, a gente vê que os marinheiros, eles estão agindo sob a compulsão, de uma forma precipitada. Eles suspeitam que estavam próximos da terra, eles estavam desejosos de que chegasse em terra firme, que eles pudessem encontrar tranquilidade e segurança, porém, eles estavam enganados e perdidos, e eles queriam fazer isso da sua maneira. E não sabiam que fazendo isso, eles colocavam em risco a si mesmos e todos os outros tripulantes daquele barco, e toda outra embarcação. Por quê? Porque para que a gente possa ser salvo por Deus, isso exige com que nós tomamos decisões que sejam de acordo com aquele que está nos guardando. E quando nós tomamos decisões precipitadas,
nós vamos perceber que essas decisões elas são fáceis muitas vezes de serem tomadas. Essas decisões elas não exigem um esforço da nossa parte. Elas não precisam de uma renúncia ao pecado, mas elas nunca são a melhor escolha. Paulo intervém e, sob o agir dos soldados, ele impede que o pior aconteça, porque Paulo sabia que todos precisavam perseverar juntos para que Deus pudesse levar a bom termo aquilo que estava no propósito de Deus. Então o navio ele encontra um rochedo, ele ancora em um lugar de forte correnteza, e por causa dessa correnteza, a popa, a parte de trás do barco, ela se abre sob a força das ondas. Os soldados eles estão mais uma vez agindo sob emoção e força das circunstâncias, eles pensam em matar os prisioneiros. O centurião que cuidava de Paulo não concorda e pede que lancem ao mar, e aí então, nadando, para que todos possam chegar à terra, a qual era, como diz o texto bíblico, a ilha de Malta. E eles chegaram ali agarrados em tábuas e outras coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegam à terra salvos. Meus queridos, essa fantástica passagem do livro de Atos sobre a tempestade vivida por Paulo, ela nos mostra claramente o comportamento daqueles que vivem distantes de Deus e daqueles que são filhos de Deus quando submetidos a tempestades. Paulo foi um diferencial naquele navio. Ele foi alguém que impediu a morte em massa de todos os que estavam embarcados. Ele não pôde acalmar os ventos. O Paulo não andou sobre as ondas, ou alguma coisa do tipo, como a gente vê em outras narrativas bíblicas, mas através do seu testemunho, através de uma vida consagrada e da oração, ele foi consolo, conforto e principalmente o Paulo foi direção no meio da angústia, porque a palavra de Deus estava em seus lábios e também no seu coração. Enquanto todos estavam desesperados com a tempestade, pensando até em homicídio, Paulo e Lucas descansavam em Deus, em constante oração e com paz interior. E esse testemunho certamente alcançou muitas pessoas daquela tribulação. Ao fim da tempestade, toda a embarcação, 276 pessoas, aportam na ilha de Malta. E lá Paulo ele ainda precisa enfrentar uma víbora que vem em meio aos gravetos e pica na sua mão. Porém, Paulo, além de não ser morto por causa do veneno dessa cobra, ele cura a muitos, consegue o respeito e a confiança dos moradores. Depois disso, o navio, eles em outro navio seguem de Alexandria para Roma. E é interessante que o Lucas faz questão de enfatizar o nome do navio em que eles concluem a viagem: Castor e Pólux, que eram divindades gregas dos mares. E eu penso que aqui houve uma certa ironia e bom humor da parte do Lucas e do Paulo, quando eles relatam esse fato, pois eles sabiam que o verdadeiro Deus e Senhor dos mares é o Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, aquele que esteve guardando a eles em todo o percurso. Porém, hoje ainda vemos pessoas que depois de serem salvas por Deus, ainda prestam louvores e honras a deuses que são cultuados e feitos por mãos e mentes humanas. E aqui, para a gente ir finalizando, meus queridos, aprendemos que existem muitas maneiras de nós naufragarmos, mas que existe uma única maneira de sermos salvos das tempestades da vida e manter paz em tempos difíceis. Paulo e Lucas, e também a tripulação, partiram com destino a Roma, e apesar de todos os incidentes e de todos os acidentes da viagem, chegaram lá. Meus queridos, nós podemos enfrentar tribulações ou mesmo errarmos em algumas escolhas, mas se estamos com Deus, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Por isso, o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, os versículos 12 e 13, ele diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para fortalecer os que mancam, para que não se percam. As tempestades têm esse propósito de nos preparar para novas jornadas
de modo a crescermos e a testemunharmos daquele que nos guarda e que nos ama, e daquele que nos diz: tenham coragem. Aos que caíram pela força do vento, esses versículos de Hebreus nos convidam a colocar-nos novamente em pé, através do louvor e da oração a Deus. Com a viagem de Paulo pelo mar, nós vimos que o sofrimento foi intenso, mas que todos chegaram salvos na ilha, agarrados em tábuas, em boias, talvez em outras coisas que o navio foi largando. Chegaram todos cansados, talvez alguns até machucados, mas todos chegaram. É verdade, meus queridos, que haverá situações em que a morte ela é inevitável. Os filhos de Deus, eles também morrem em acidentes, seja de carro, seja do avião, seja no naufrágio de um navio, morrem nas tempestades da vida, morrem em outras tragédias, em enfermidades. Os filhos de Deus, eles também sofrem com esse vírus do Covid. Tanto são as tempestades que é impossível a gente enumerar todas elas. Mas enquanto houver vida, nós estamos sujeitos a atravessar esse mar que o Paulo atravessou. E enquanto isso acontecer, nós possamos estar sempre de novo prontos para, com coragem, levantarmos a bandeira da fé, levantarmos a bandeira da comunhão, sabendo que Deus está nos guardando para que o seu nome seja glorificado. Por isso, mais uma vez, o convite bem especial: coragem, não tenham medo. Essa palavra, não tenham medo, ela perpassa a palavra de Deus. A Bíblia toda é repleta da palavra: não temais, não tenham medo. E que nós possamos, encorajados pelo amor de Deus, levantarmos bem alto a bandeira da fé e da graça reveladora de Deus, para que o seu nome seja honrado e engrandecido. Que Deus nos abençoe. Amém? Convido ainda para uma palavra de oração. Pai santo e amoroso, muito obrigado que Tu cuida de nós. Obrigado que Tu cuida de mim, Senhor, em meio a tantas tempestades, nas quais muitas e muitas vezes nós somos jogados. E nós sabemos, Senhor, que muitas das tempestades nós não provocamos. Ainda que em algumas delas nós sejamos culpados e precisamos enfrentar aquilo que nós mesmos criamos. Mas em muitas tempestades, Senhor, nós somos colocados. Não porque Tu quer ver a gente passar por apertos, mas porque Tu quer fazer com que a nossa confiança em Ti ela seja aperfeiçoada. Para que em meio à tempestade nós possamos ouvir a Tua voz, dizendo: tenham coragem. E assim, Senhor, em meio a essa pandemia em que nós estamos vivendo, são muitas as tempestades que nós estamos atravessando. São muitas pessoas, Senhor, que estão enfrentando uma tempestade econômica, onde vem escassear os seus recursos financeiros, onde muitos já não conseguem desenvolver, Senhor, a sua profissão da maneira como estavam desenvolvendo, e o quanto isso impacta nas suas vidas. Senhor, que eles possam ouvir a Tua voz, dizendo: coragem, nós vamos chegar a salvo. E que eles possam confiar em Ti. Senhor, muitos estão enfrentando a tempestade da enfermidade. E estão amedrontados, Senhor, porque estão inseguros, porque não sabem o que vai acontecer. Senhor, que eles possam ouvir a Tua voz, dizendo: coragem, não tenha medo. E se é a Tua vontade, Senhor, coloque a Tua mão, repreenda a enfermidade, dá-lhes novamente cura, salvação e sanidade. Senhor, quantas são as famílias que estão passando por tempestades terríveis, onde já marido não consegue entender a sua esposa, a esposa não consegue mais olhar para o marido, os pais não compreendem os filhos já não respeitam os seus pais.
Senhor, que em meio ao desespero dessa tempestade, Tu que é o autor da família, Tu que chama a todos nós a vivermos em família, Pai, que Tu possas falar e gritar bem alto: coragem, não tenham medo, ouçam a minha palavra, voltem-se para mim. Senhor, Tu conheces também as tempestades políticas que estão acontecendo. Dada a Tua graça, Senhor Jesus, para que as nossas autoridades, elas possam governar com justiça. E assim, Senhor Jesus, derrama a Tua bênção e a Tua paz sobre cada um de nós. E que nós possamos, Senhor Jesus, encorajados pelo Teu poder, atravessarmos pelas ondas do mar da vida, segurados e firmados na Tua mão. Oramos em Teu santo nome. Amém. Que o Senhor nos guarde e abençoe e dê um domingo abençoado a cada um de vocês. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer